Bom dia, Juliana. Bom dia, Thiago. Bom dia, Carla. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, Thiago. Bom dia, Rubens. Bom dia, professor. Bom dia, Thaísa. Bom dia, professor. Tá bom o áudio, professor? Tá tranquilo, dá para escutar bem. Tá bom. Vamos aguardar a equipe entrar para a gente começar, tá bom? Tá bom, então. Bom dia, Ana. Bom dia, Graciete. Bom dia, Zilma. Bom dia, Rosana. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, Milena. Sério, qual é a tua?
Márcia, agora eu não sei, por causa que tu tá te guiando pelo quê? Pelo que tá lá na portaria, na entrada, ou pelo que. Só se houve uma retificação, porque até a semana passada estava mantida a mesma coisa. Porque assim, ela mandou fase 3, MA, sala 49. Será que é só a presencial? Eu acho que só é a presencial. Eu acho que é só a presencial nas aulas práticas. Eu acho que a parte online continua sendo mantida como era antes. Tá joinha? Tá, beleza, então. Tchau, tchau. Professor, só diz quando tiver ok, tá, professor? Pra Tá gente ok, iniciar o então nosso só tô trabalho. esperando. Uhum. Só tô esperando mesmo daqui mais uns 3 minutinhos para ver se entra mais gente para das 7h40, tá bom? Tá bom. Tá, eu vou de vocês é o primeiro, que é a parte de aspectos epidemiológicos da meningite no estado do Piauí, não é isso? Isso, tá certinho. Perfeito. Tá, Thaisa, como é a ordem de Professor, vocês? Diga, pode primeiro falar. sou eu. Primeiro Tá, sou eu. Aí depois eu vou apresentando o resto. tá, joia. Só vai ser uma pessoa que vai apresentar ou vai ser todo o grupo? Não, vai ser algumas pessoas do grupo. Tá bom, então. Vou falar a apresentação e aí depois vai falar Tá tá? falhando o teu áudio. Nós temos um streaming. Melhorou? Mais ou menos. Eu vou fazer a parte de introdução. Agora. Certo, pode falar. Não tá ruim? Tá mais ou Tá bom? menos. Agora tá melhor. Eu vou dar a parte de introdução. Uhum. Depois eu vou falar um pouco, a gente tem um streaming. Tá. Tá sim, professor? Tá, agora eu tô escutando bem. Tá, Já bom, tá então tem que todo furar do assim mesmo. grupo. Tá bom. Oi, Professor, Ana. tá bom. Eu não tô participando. Não tô entendendo. Tem duas pessoas falando ao mesmo A tempo. Maria Não tá falando aqui entendi. no grupo que ela não tá ouvindo a gente. Diz para ela entrar de novo, que ela saia e entre de novo. Pode ser um Tá. negócio, pode ser na conexão dela. E que ela veja o volume dela, se ela tiver ou no tablet, ou no computador, ou no celular. Bem, pessoal, bom dia a todos. Tá ok? Vamos dar consequência aqui, continuação
A nosso dia de seminários está ok? Hoje vai ter 2 seminários que vão ser apresentados para vocês, tá bom? O primeiro é aspectos epidemiológicos da meningite no estado do Piauí de 2007 a 2017, tá? Aí, quando o grupo estiver já pronto, pode iniciar, tá bom? Estão todos, pessoal do grupo. Milena, Bom dia, pessoal. Graciete. Vamos lá. Bom dia. Thaís, só um minutinho. Vamos lá, vamos lá. Tá todo mundo aí do grupo? Todos os participantes estão aí? Creio que Deixa eu tá olhar sim. aqui. Sobre... Estão me ouvindo? Ok, professor. Eu estou ouvindo todo mundo. Podemos iniciar, professor. Tá, então pode quando tu quiseres. Então, vamos lá. Bom dia, pessoal. Meu nome é Thaís. No artigo Teu áudio tá falhando, Thaísa. Thaísa, teu áudio tá falhando. Estão me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, Ana. E eu estou falando bem? Tá bem sim, Graciete. Tá ouvindo? Acho que da Thaís é o problema com a internet dela. Estão me ouvindo bem aí? Tô Sim. ouvindo bem vocês Acho que todos. é com... Tá ficando... Vou tirar o fone. Dá para ouvir, professor? Agora sim, tô ouvindo direitinho. Tá bom, então, vamos lá. Bom dia, pessoal. Meu nome é Thaísa. Eu, no artigo, os aspectos epidemiológicos da meningite no estado de Piauí, nos anos de 2007 a 2017. Bom, esses dados eles foram coletados no banco de dados do SINAM, pelo Departamento de Informática do SUS, DataSUS. Ele tem como autor o enfermeiro Cisco Lupe Lima Fontes. Pode passar, por favor, pessoal, gente. Não estou ouvindo bem. A nossa equipe é formada pela Ana, pelo Arthur, pelo Carlos Rafael, pelo Davi, pelo Marcelo, pela Maria Luína, pela Milena, pela Renata, pelo Porrim, pelo Thiago, pela Mar. Pode falar, professor, eu vou falar um pouquinho sobre a meningite. Segundo a Secretaria de Saúde, o termo meningite ele presta referência de processo inflamatório nas meninges, ou seja, as meninas que envolvem o cérebro. Segundo a Fundação Santa Casa de São Paulo, no Brasil, ela surgiu em meio à ditadura militar. E até hoje, a meningite é considerada uma doença endêmica. Ela é causada por vários agentes infecciosos, mas os principais são os vírus e as bactérias, sendo que bactéria existe a vacinação. Mesmo assim, a patologia bacteriana é a causa de maior número de mortes pela doença. A meningite transmitida, ela comete principalmente crianças menores de 5 anos e habitantes. Elas transmitidas pelas vias respiratórias ou por secções infecciosas. Bem parecida com essa pandemia do século que estamos vivendo, a do Covid-19. O quadro clínico da meningite é caracterizado por febre, cefaleia intensa, náusea, vômito, rigidez de boca, prostatação, confusão mentais. E sinais de irritação meningia, que são os sinais de Keg e os sinais de Brudski. A alteração do líquido cefalaquiana. Bom, pessoal, a profilaxia da doença é meningite específico. A principal forma de prevenir meningite é por meio de vacinação. Segundo o protocolo médico, para a meningite bacteriana, o uso de antibióticos.
Já nas minis virais, na maioria dos casos, não se faz tratamento com medicamento antiviral. Em geral, as pessoas que são acometidas pela meningite viral são internadas e monitoradas quando tem gravidade. Depois elas se recuperam sozinhas. Elas ficam só observadas. Já as meningites fúngicas, o tratamento é mais longo, com altas e prolongadas agens de medicamento antifúngica. Tem as meningites também básicas, que elas são prescritos algumas medicações para alívio de sintomas como febre e dor de cabeça. Para o diagnóstico da meningite, são coletadas amostras de sangue e líquido cerebroespinhal, que é o líquido. Agora o Tiago vai falar um pouco sobre o objetivo do artigo. Bom dia a todos. Bom Bom, dia. com esse aspecto da meningite, né, surgiu a ideia de fazer esse artigo, o enfermeiro Francisco Lucas. Bom, primeiro foi para identificar o perfil epidemiológico da meningite no estado do Piauí, durante esse período de 2007 a 2017. Né? Então, qual foi feito o objetivo? Foi para levantar os dados de determinadas variantes analíticas ecológicas, que é naquela região do Piauí, né? Relacionadas à meningite no estado com base no serviço de dados, né? Pelo DataSUS, pelo SINAM, que pela tecnologia da informação, serviço do SUS. E apurar, por meio disso, incidência de meningites em grupos populacionais distintos. Foi feito um levantamento... Está falhando? Consegue me ouvir? Estou te ouvindo Sim. direitinho. Tá? Tô te ouvindo Tá. direito. Ótimo. Com o objetivo de ver exatamente em que grupo se tem mais essa frequência de meningite, né? Então foi feito o levantamento por meio desse sistema de DataSUS. Por decorrer desse período, de 2007 a 2017. Então, eles levantaram esses dados para justamente identificar qual é o grupo, o tipo de grupo que é mais atingido por essa doença, infecção, né? Prontinho, quem é que vai falar agora? Quem é o próximo integrante do grupo que falará? Dá uma Vai passada ali, no aqui. slide aí. Por favor, professor. Seria o Marcelo? Não, é a Milena. Não, professor, eu sou a última. Então quem vai falar? A metodologia é o Rafael ou o Arthur. Cadê eles? Ô, professor, só um momento. Tá, joia. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Sim. Estou falando da parte da metodologia. A metodologia, ela trata da meningite. Deixa eu só abrir aqui o slide, que eu não estou conseguindo. Ela fala sobre o estudo epidemiológico, né? Como o Thiago falou, foi registrado no Piauí, na região do Nordeste brasileiro, que foi em 2010, o último censo, e constava uma população aproximadamente de 3 milhões. O estudo ecológico ele fundamenta-se em dados agrupados, correspondentes a áreas geográficas nele. São prezadas características da população, não estudando somente a doença ou o sujeito, mas sim o grupo populacional como um todo. As variáveis analisadas foram o ano, gênero,
faixa etária, raça, etiologia dos casos confirmados da meningite e os desfechos dos casos. O processamento da organização dos dados foi utilizado um software da Microsoft, o Excel, e os dados foram dispostos em gráficos e tabelas, como vocês vão ver nos próximos slides. O objetivo é para facilitar a interpretação dos mesmos e a discussão teórica fundamentada na literatura do estudo e do artigo. Com relação aos aspectos éticos, foram utilizadas informações de domínio público, a identificação dos sujeitos e presente estudo conformidade, como na resolução do Conselho de Saúde, que é a resolução 466 de 2012. Não necessitando submissão à comissão de ética e à pesquisa. Utilizou o Nordeste, foi 224 municípios, com a capital de Teresina no Nordeste. E é isso, a metodologia. E o próximo a falar... Bom dia, é a Renata que vai falar. Oi, Renata, pode falar. Estão me ouvindo bem? Tranquilo. Perfeitamente. Ok. Então, eu vou falar sobre os resultados que foram obtidos através do SINAM e do DataSUS, desse artigo. Nesse primeiro gráfico, o gráfico número 1, demonstra o número de casos notificados da meningite no período de 2007 a 2017 no estado do Piauí, onde ocorreram 3.575 casos, sendo que o maior número foi em 2008, com 591, e em 2009, com 798, sendo que a partir de 2010 teve um decréscimo no número de casos. Na tabela número 1, eles demonstram a característica sociodemográfica dos indivíduos diagnosticados com meningite, nesse período de 2007 a 2017. Sendo que no gênero, o masculino e feminino, os homens foram os que tiveram o maior número de casos, com 61,10%, e as mulheres com 38,90%. Em relação à referência das raças, o número de casos dos sujeitos que maior tiveram casos foram os pardos, com 92,72%. Os brancos, 3,88%. Sendo que a maior faixa etária que teve o número de casos foi entre 0 ano a 39 anos. E que aconteceram, respectivamente, foram 85,30%, que corresponde nessa primeira tabela. Pode passar, professor. No segundo gráfico, demonstra a etiologia dos casos de meningite notificado nesse período de 2007 a 2017, sendo que a meningite viral foi a com maior casos, que aconteceu foi 47,80%, em seguida da bacteriana, com 11,64%, sendo que tiveram também casos com meningite não específica, com 23,24%. E outros que não ocorreram apresentação com menor frequência, que foram ignorados. Em relação à etiologia bacteriana, a meningite Streptococcus pneumoniae representou 40,27% do número de casos, que está correspondendo nesse terceiro gráfico. A meningite associada a meningococcus e meningocemia foram 40,71%. A meningite tuberculose correspondeu a 9,29%. E a meningococcus apresentou 6,19%. E a meningite causada pela não sei falar essa palavra, Aedes plus influenza do tipo B, foram com menor... Isso, que ocorreram com menor caso, que depois vai ser explicado o porquê. 3,54% foram evidenciados nesse gráfico 3. Pode passar, professor.
essa última tabela corresponde à taxa de mortalidade que aconteceram através dessas análises. Nesse período, foi analisado 7,13% de percentual de casos, né, com mortalidade. E de cura foi 87,52%. É o que está demonstrando nessa segunda tabela. Que observou-se também essa taxa de letalidade da meningite nos últimos 3 anos analisados, de 2015, 2016 e 2017. E agora a Zilma vai dar continuidade ou o Rubens na discussão. Perfeito. Estão me ouvindo bem? Tranquilo, Rubens, pode falar. Está ouvindo bem, professor? Tranquilo, eu estou te Beleza. escutando bem, pode Então, falar. Perfeito. Então, através desses dados, houve uma discussão entre os pesquisadores para poder definir como é que isso ficaria mediante a situação da coleta que foi realizada. Então, a doença é comum nos sujeitos do gênero masculino, como a colega falou, que é um padrão observado em outros estudos também. E o que ficou interessante também é que a maior ocorrência foi evidenciada em crianças e em adultos jovens. E eles fizeram aqui a validação dessas informações apresentadas por vários estudos que tratavam a predominância da meningite em crianças e jovens. Aí a gente pergunta, mas por que são justificados nessa faixa etária e em crianças? Aí justifica aqui que foi pelos aspectos do sistema imunológico, ou seja, estava no sistema imunológico imaturo e muita aglomeração de pessoas, né? Ele deixa bem enfatizado aqui essa situação. Aí lá no slide diz que o presente estudo apresenta a raça parda com maior frequência e dá esse percentual de 92,72%. Né? Agora, o que chamou a atenção aqui também é que um estudo realizado em Ponta Grossa, no Paraná, verificou entre 2003 e 2005 que a maior predominância dos casos foi confirmada nas pessoas brancas, perfazendo um percentual diferente. Automaticamente seguida pela raça parda com 7,4% e 8,89% e 3,83%, respectivamente. Então, esse estudo ele veio trazer essa informação bem completa. De 2009 a 2012, também teve a evidência que a raça branca foi predominante e, em segundo lugar, a raça parda. Agora, no que concerne a etiologia da meningite, outros pesquisadores fortalecem os dados encontrados com o atual estudo. Ou seja, num estudo transversal que houve no período do ano de 2010 até 2015, em um complexo hospital de clínicas do Paraná. Já mudou um pouco a região, né? Foi do Piauí, agora foi para outra região do país. Mas só trazendo a junção dos casos, explicou o porquê que tinha uma incidência muito grande. Então, ele apresentou meningites virais com a maior incidência, até com 42%. E esse estudo epidemiológico de corte transversal mostrou a meningite de etiologia viral como a mais frequente para quase todos os analisados. Então, deixou bem claro que essa viral ela é mais predominante, ela é mais, podemos dizer assim, que ela é mais adquirida facilmente, ela é mais facilmente, ela infecta, ela vai infectar o paciente. Então, torna-se importante destacar que nos anos de 2001 houve um aumento significativo no número de casos de meningite viral e, em contrapartida, um corte, incluindo todos os casos confirmados de meningite no sul de Santa Catarina de 94 a 2009, que mostrou a incidência meningite bacteriana não meningocócica, seguida pela viral. Então, elas são as duas que foram mostradas com maior incidência, a meningocócica e a viral, professor. Bom dia, professor. Eu vou dar continuidade na discussão. Segundo os estudos que foram feitos, né, o diagnóstico das meningite, da etiologia bacteriana, é mais preciso. E a sua manifestação é comumente mais grave se comparada à viral.
A meningite causada pela bacteriana Neisseria meningitidis se apresenta como a mais frequente dentre as de etiologia bacteriana, seguida dos casos de meningite por streptococcus, pneumonia, tuberculosa e por Haemophilus, influenza do tipo B. Reforça outros perfis clínicos epidemiológicos publicados e evidenciados indiretamente. A importância da implantação do Programa Nacional de Imunização, que é a vacina, né, contra esse tipo de doença, que é a meningite bacteriana, foi muito importante naquela época, que foi implantada desde 1999. O estudo comparativo foi feito antes e depois da imunização. O impacto da vacina contra a Haemophilus tipo B, a incidência de meningite em crianças menores de 5 anos de idade, como o Rubens falou, no estado de Goiás, já foi feito em outro estado, mostrou declínio importante de meningites por hemófilis, influenzae do tipo B. Após o primeiro ano da introdução da vacina, houve uma redução significante, que foi para 51%, já que no segundo ano foi de 78%. Então, até o final da campanha, que foi feito com 3 doses, o maior grupo etário foi de 7 a 23 meses, então, na menor faixa etária, o que consiste com a resposta imunológica protetora obtida após a terceira dose, que teve um declínio considerável. A média percentual de letalidade por meningite, após toda essa imunização que teve no Piauí, nos 11 anos analisados, ficou de 8,96%, que a taxa comparável nesses locais com indivíduos de países desenvolvidos é em torno de 10%, ou seja, ela teve um declínio muito grande depois da imunização. Quem é o próximo a falar? Bom dia, professor. Eu acho que o próximo slide Bom dia, é João. como é feito o diagnóstico da meningite. Dá para dar uma passada nisso? Como se diagnostica a meningite? Como a Thaisa falou logo no início, quando o médico suspeita da meningite, ele solicita a coleta de amostra de sangue e líquido cerebroespinhal. Então, os principais exames laboratoriais para diagnosticar a meningite são os exame físico do LCR aspecto cor, exame citomorfológico do LCR, contagem de células hemácias, exames bioquímicos, determinação da glicose no licor e sangue, determinação de proteína total no licor e determinação no lactato no licor, no caso. Quais exames são feitos? Bom, os principais exames para o esclarecimento diagnóstico de casos suspeitos de meningite são exames quimiócitos, lógico do licor, são a bacterioscopia e o CIE, que é o contra-imunoeletroforese cruzada. E também o exame de urina e de sangue também podem ser solicitados para auxiliar o diagnóstico da meningite, professor. Aí a Maria vai dar continuidade no analítico, pré-analítico. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Tranquilo, Maria, pode falar. Tá. Eu vou falar da aplicabilidade no laboratório de análises clínicas, que tem a garantia de qualidade, né, dos exames feitos nos laboratórios, que tem como finalidade garantir que o produto final seja apropriado às necessidades do cliente. Assim, todas as fases desses exames
deve ser coordenado seguindo as exigências técnicas, que são indispensáveis para garantir a segurança de qualidade, que é um bom resultado, né? Nós vamos atentar que a fase pré-analítica ela é muito importante. Essa etapa ela pode concentrar a maior parte dos enganos causadores de resultados inconsistentes, conforme o quadro clínico do paciente. Então, para evitar equívocos, são necessários cuidados especiais. Os laboratórios, eles seguem um protocolo, né, para dar garantia de qualidade, que são as 3 fases: pré-analítica, analítica e pós-analítica. A pré-analítica é o processo onde inicia a solicitação médica, que ele preenche, né, onde a pessoa foi atendida, né, o paciente foi atendido, aí o médico ele vai fazer a solicitação dos exames, que esse pedido ele se encerra depois que o médico interpreta, né, os exames, que é lá na fase final, que é a pós-analítica. Essa fase inicia, essa pré-analítica, ela inicia com a preparação do paciente, que são aquele atendimento, né, preenchimento do nome e tal, que é feito pelo laboratório. Os exames que são feitos ou pelo paciente, que é aqueles de exame de urina, fezes, ou feito a coleta lá mesmo no laboratório, até a manipulação, o armazenamento da amostra que o exame é feito. Na fase analítica, equivale o período do teste, propriamente dito. Aqui existe maiores possibilidades de aplicação de técnica de controle, que é a parte da onde realiza tudo, né? Pós-analítico, ele é o mais... Deixa eu ver. É quando o profissional da saúde solicita o exame, ao paciente um exame, e ele espera um resultado que oriente na tomada da decisão para o próximo passo, como é a medicação, possível remoção do problema, no caso, né, se for alguma coisa assim de fazer cirurgia, que o indivíduo possui. Essa fase se encerra no ciclo a importância dos laboratórios para a sociedade, que faz, graças a equipes especializadas, recursos, tecnologia e equipamento que compõem possível minimizar o problema dos pacientes. Muitas das vezes resolver logo no início. Bom, no caso da meningite, né, ele segue um protocolo no laboratório, que são as coletas de dados clínicos e epidemiológicos. O instrumento de coleta de dados é a ficha de notificação, tem que ser notificado lá para o SINAM, que contém as informações essenciais a serem coletadas. É uma investigação de rotina e são fontes de coleta de dados, entrevista com o médico ou profissional de saúde que atendeu inicialmente o caso, porque a pessoa não vai direto fazer o exame, né? Ele vai primeiro ser atendido em algum local que atenda pronto-socorro, né? Algum lugar que já verifica que o paciente está com suspeita de meningite, ele já passa essa requisição já passa esse paciente para o local apropriado. Eles fazem os dados do prontuário. Se for uma meningite bacteriana ou viral, facilmente transmitida para outras pessoas da família, então tem que fazer a investigação nos outros pacientes também. Pessoas identificadas com contato próximo do caso, como eu já falei. Faz necessário preencher criteriosamente todos os campos da ficha de notificação para que tenha uma interpretação correta. Preencher todos os dados referentes à notificação de dados gerais do caso de residência. Verificar se as informações se enquadram na definição do caso. Então, realizar o levantamento de cobertura vacinal do município quando o agente etiológico identificado possui muitos casos específicos no calendário básico de vacinação da criança, principalmente da criança de 0 a 5 anos, né, que precisa ser vacinado. Tem que ser vacinado porque já existe a vacina. Então, tem que levar sempre em consideração.
Para a identificação de determinada extensão da área de transmissão, coletar as informações na residência ou locais usualmente frequentados pelos indivíduos acometidos, que é creche, escola, local de trabalho, quartéis, enfim. Para identificar possíveis fontes de infecção, coleta, condicionamento, remessa de material biológico para diagnóstico laboratorial deverá ser realizada logo após a suspeita clínica, porque principalmente a bacteriana, né, que ela é muito rápido, a pessoa fica debilitada muito rápido, seguindo as orientações laboratoriais do LANCEN, que é o LANCEN Pará. Os materiais coletados deverão inicialmente ser processados no laboratório local para a detecção da conduta médica, enviando para o laboratório central, já que não é feito em qualquer laboratório esse exame, né? O encerramento da ficha, a notificação, deverá ser realizado somente após a verificação de todas as informações necessárias para a conclusão do caso, dentro do prazo estimulado pelo SINAM, que acredito que seja 60 dias. Quem é o próximo? Maria, já acabou? Sim, Milena. Ok. Bom dia, professora Milena. Bom dia, turma. Milena. Vamos estar concluindo o nosso trabalho, tá? Neste trabalho, né, abordamos o assunto sobre os aspectos epidemiológicos da meningite. Os dados obtidos pelo Sistema de Informação de Agravo de Notificação, ele atingiu uma redução gradativa dos casos de meningite no estado do Piauí. O ano de maior número de casos de meningite foi em 2009, como o gráfico ele mostra. E o menor índice foi em 2017. A maioria dos casos foi frequente nos gêneros masculinos e a raça parda na faixa etária de 0 a 39 anos. E houve uma maior incidência de casos em crianças, adolescentes e adultos, o que renova a predisposição da doença pela idade e também a relevância de ações profiláticas, como a imunização, principalmente nas crianças. Agora é a Graciete. Bom dia. Bom dia, Graciete. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Pode falar. A imunização, principalmente em crianças, o resultado deste trabalho releva a importância de maiores estudos sobre a temática no estado do Piauí. Pois, em toda a pesquisa não se encontrou nenhum artigo que se apresente dados importantes, a fim de construção de um comparativo. Graça, está falhando. Está falhando o teu volume. Seu áudio. Alô? Oi. Repita de novo, que falhou o seu áudio. A imunização, principalmente em crianças, o resultado deste trabalho revela a importância de maiores estudos sobre a temática no estado do Piauí, pois em toda a pesquisa não se encontrou nenhum artigo que apresente dados importantes, a fim de construção de um comparativo. À medida que a criança tomava a segunda e a terceira dose, o risco de contrair a doença diminuía, pois o risco de contrair a meningite era menor. O que a gente concluiu? Os coleguinhas falaram. A meningite, a meningite incide mais em crianças e jovens do sexo masculino e pardo. Professor, é isso que eu tenho para falar. Tá joia. O cachorro participou aí também, professor. Eu sei, sem problema. Não tem problema. Mas deu para escutar a Graciete falando. Bem, meninos, vamos lá começar. Tá bom?
Bem, está aberto para a turma. A turma quer perguntar alguma coisa para os membros da equipe? Nada de corporativismo hoje, tá bom? Hoje está Não. todo mundo bem descansado que voltou do feriado. Então eu quero ver vocês falando. Professor, Oi, você diga. escutou eu falar? Eu escutei sim, Graciete, eu te escutei bem, não te preocupa não. Eu escutei você falando a respeito do final do desfecho. Toda vez que eu trabalho de apresentar esse cachorro, parece que pega fogo aqui em casa. Deixa a boca do cachorro, Graciete. Tá bom. Bora lá, pessoal. Quais são as perguntas que vocês têm para o grupo? Hein, Patrícia? Professor, bom dia. Bom dia. Diga, Patrícia. Pode perguntar. Eu queria saber do grupo, qual é o primeiro exame que é feito para ter o diagnóstico da meningite? E quanto tempo leva para sair o resultado desse exame? Olha, Vocês o exame logo de início, logo quando tem suspeita, é que ele solicita a coleta de sangue, né? E o líquido cérebro-espinhal, que no caso é o licor. O tempo, deixa eu só verificar quanto é 2 o tempo horas. 2 horas o resultado sai. 2 horas, né? 2 horas do resultado. Isso. Ok. Mais alguém quer perguntar alguma coisa do trabalho? Diego, Rosana, Henrique, Késia, Luiz, Manuel, Tilene, Rosilene, Renata. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Bora, pessoal. Vocês são demais, realmente. Próximo grupo, a gente já explicou bem, professor. Tá bom, vamos lá, que agora quem vai perguntar, já que vocês não se manifestam, eu tenho que puxar. Bem, meninos, deixa eu falar para vocês, perguntar para vocês, tá? Aqui nessa primeira parte, que foi a parte que foi a Thaísa que falou, que foi quem abriu o trabalho de vocês, que vocês falaram uma introdução a respeito da meningite, tá ok? E dos agentes, onde vocês me falam que os principais agentes causadores da meningite de maior incidência são da forma viral e bacteriana. Perfeito, até aí tudo bem. Mas deixa eu lhe perguntar, no trabalho não fazem nenhuma menção da parte fúngica, sabendo que a forma fúngica da meningite é uma das mais patogênicas? Ela é rara, mas também ainda é patogênica, com uma alta patogenicidade? Professor. Não entendi, Thaísa, repete. No artigo ele não faz nenhuma menção para ela? Para a forma fúngica da meningite? Aham. No artigo. Exatamente. Ou se vocês Fala pesquisarem... sobre os fatores, alguns fatores de desenvolvimento, tipo o déficit imunológico, também pode ser causado pela radioterapia, pela quimioterapia, pelo tratamento de corticoide. Ele fala desses outros fatores também, não só o vírus e a bactéria são os principais, mas ele cita as outras ocorrências também que a meningite causa. Tá ouvindo, professor? Tranquilo, pode falar. Que a meningite causa também. Mas é mais focado assim na parte mesmo do vírus e da bactéria. Tipo, não fala muito da parte fúngica, esse estudo, esse artigo, né? No nosso artigo. Professor. Oi, diga, aqui Renata. na parte dos gráficos, eles falam das demais etiologias que têm menor frequência. Creio que os fungos estão entre elas, então eles não dão especificamente nada relacionado à fúngica, não. Nisso, né?
Isso só É. fala no gráfico mesmo com as menores frequências, mas não diz quais são elas. Tá bom, então. Deixa eu passar aqui para outra pergunta. Papá. Ah, tá. Eu acho que foi aqui, eu acho que na parte da metodologia. O que quer dizer, o que dá para entender quando o autor fala que é um estudo epidemiológico analítico ecológico? O que significa dizer estudo epidemiológico analítico ecológico? O que esse estudo vem a trazer e qual é o objetivo desse estudo? Porque eu entendi a questão da coleta, das variáveis e até a própria da resolução, que essa resolução que aparece aqui deve ser a resolução para o comitê de ética, não é isso que vocês colocaram? Eu acho que foi o Arthur que falou aí, o Arthur ou o Rubens, foi um dos dois que falou, um dos meninos que falou aqui. Posso falar, professor? Pode falar, Alguém vai Thaís. falar? Professor, é o estudo ecológico porque ele é fundamentado em dados agrupados em áreas geográficas. Por isso que ele fala de artigo ecológico. E é porque ele estuda tipo população. Ele não estuda a doença assim. Ele estuda o comportamento da doença em assim. vários ambientes ecológicos. É isso que tu está querendo me dizer? Isso mesmo. Tá. Ele estuda a população como um todo. Certo. Entendi, estou entendendo vocês. Agora, deixa eu fazer outra pergunta aqui. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui em cima dos resultados de vocês. Aí eu vou te... São duas perguntas, na verdade, em cima dos resultados. Tá, ok? Eu entendi os gráficos e as tabelas de vocês. Mas... nessa tabela número 1, onde estão as características sociodemográficas de indivíduos diagnosticados com meningite no período de 2007 a 2017, tá? Qual seria o motivo e qual seria a razão do sexo masculino ser o mais incidente, ser da cor parda e a faixa etária de maior incidência, ou seja, a mais acometida, tá? Ser a faixa etária dos 20 aos 39 anos. O que significa esses dados para vocês? O que traduz esses dados para vocês? Hein, meninos? Professor, em relação a ser pardo, é porque a predominância da região é dessa raça, né? E de idade, porque creio que seja a maior frequência em relação a contatos, como o próprio grupo falou em relação a resultados, o sistema imune também ainda não está totalmente maduro, né, nesse período de 0 a 39 anos. Em relação ao masculino, se alguém puder me ajudar. Ele explica aqui também, professor, que essa questão aí dessa faixa etária, ele diz que tais dados são justificados por aspectos como sistema imunológico imaturo, como a colega acabou de falar, e a presença em ambientes com grandes conglomerados de pessoas, aglomeração de pessoas. Ele enfatiza aqui essa resposta para essa pergunta que o senhor fez. Então, justificando pelo sexo masculino, a grande aglomeração de pessoas e a faixa etária menor de idade é por conta do sistema imunológico que está imaturo ainda. É isso que ele explica aqui para a gente. Isso que deu para mim entender, pelo menos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu também tenho uma outra visão desse teu dado epidemiológico aqui. Mas eu quero ver que vocês me respondam. Tem mais alguma resposta? Da raça também, da raça é pela região mesmo, que é a raça parda, porque numa parte do artigo ele diz lá que foi feito um estudo também no Paraná, e como a raça lá é predominantemente branca, a etnia é branca, foi denominado a maior incidência na raça branca, no Paraná, no caso, porque é por causa da área lá, né? Certo. Tem mais alguma outra? Alguém mais quer responder alguma coisa? Bem, meninada, seguinte.
O sexo masculino, por que essa minha pergunta e por que essa minha indagação com vocês? Tá? Porque se vocês forem parar e analisar a tabela sociodemográfica do que o trabalho manda para vocês, tá ok? Tudo bem, a cor, tá ok? A cor predominante, principalmente nessa região, aqui na região norte e nordeste nossa, tá? E quando a gente vai descendo para as outras regiões do Brasil, principalmente região centro-sul, a gente já vê uma mistura, uma prevalência maior uma incidência maior, perdão, de outras cores, de raça. Mas em relação ao gênero, em relação à faixa etária, o gênero masculino, por quê? Porque dentro da economia, por quê? Porque dentro do gênero masculino e feminino, o homem que primeiro sai para casa para o trabalho. E com isso ele se torna mais propenso à contaminação. E a faixa etária, tá, dos 20 aos 39 anos, essa faixa etária é a faixa da população economicamente ativa, ou seja, é a força de trabalho ativa que está o quê? Que está no mercado de trabalho atuando. Então, por isso que os dados batem com a realidade, não somente para a meningite, como também para outras doenças, sejam elas infecto-contagiosas ou não. Tá, que mostra o sexo masculino prevalência em relação ao feminino, a raça parda por conta de ser da região, característica da região em estudo, e a faixa, a incidência da faixa dos 20 aos 39 por estar presente na população economicamente ativa. Ficou entendido isso daí para vocês? Me fiz claro? Sim, professor. Oi, diga, eu acho que foi a Renata que me perguntou. Foi tu, Renata, ou foi a Thaísa? É porque não estava especificando. Não, é porque não estava especificando esses dados no artigo. Tá, perfeito, não, sem problema. Só estou acrescentando para o trabalho de vocês. Tá bom? Agora, deixa eu só fazer uma outra pergunta aqui para vocês. Oi, pode falar, Rubens. Tá todo mundo me escutando? Estou ouvindo. Sim. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Em cima dessa tabela de vocês, que é o desfecho de casos, onde vocês têm alta por cura, óbitos por meningite, óbitos por outras causas e ignorado. A gente vê, tá ok? Aqui a gente vê, tá ok, de 2007 até o período de 2017, tá ok? A gente vê que por alta por cura, tá ok? Principalmente, tá? A partir de 2010 até, se eu não me engano, a gente vê, não é 2010, perdão. Tá, é 2010, sim. Tá ok? Que a gente vê que os dados meio que eles não é que estabilizaram, tá? Mas aqui o percentual é isso que eu não entendi. Por que esse percentual de 1%? Esses valores são referentes ao quê? O artigo fala alguma coisa? Na legenda da tabela fala alguma coisa? Porque assim, por exemplo, vocês têm aqui em 2010, vocês têm número de casos que é 369, que é o número absoluto, e o percentual é de 86,2%. Aí tem 1% aqui. Esse 1% está referente ao quê? O que ele representa aqui? É isso que eu não entendi. 2010? É, 2010. Só 1% em 2007 é o óbito por outra doença, que é 1%. Não, Thaísa. Não, Thaísa, entendi bem. Olha a tua tabela, porque eu não estou com o artigo aberto aqui para mim. Tô aqui olhando, mas tá. Aqui... Professora, tá. Professor... Diga, Renata, pode falar. Eu acho que foi você que explicou aqui, não foi, Renata? Foi. Uhum. Então, eu quero entender o que é esse 1% aqui, porque eu já fiz a conta estatística aqui,
ela não fecha assim para 100%. É isso que eu não, é isso que eu quero entender. É esse valor que está até aqui em 7%, 2%, 9%, 1%, e ela é diferente O artigo também para os demais nada dados. especificando. É isso que eu não entendi, que ficou meio aberto essa lacuna para mim, porque eu entendo os números absolutos e percentual por coluna, por dado, isso eu entendi, por período, isso já entendi. Só que eu não entendo esse 1% aqui. Porque se vocês forem ler, vamos pegar o exemplo de 2010, se você for fazer a somatória dos números absolutos de cada variável, aqui ela fecha em 428. A mesma coisa o percentual, ela fecha para 100%. Mas se você fizer a conta aqui desse 1% com os demais dados, ela não fecha em 100%. Eu não entendi, isso que eu não entendi, qual é esse percentual. Eu pensei que vocês... Eu acho que é falha, deve ter sido alguma falha no artigo ou na exibição da tabela aqui. Falar. Tá bom? Se o meu tá ligado. Tá. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, mas agora já é a parte da fase daqui das fases, do controle de qualidade. Tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu acho que quem foi que falou aqui, não foi a... Espera aí, deixa eu me lembrar daqui. É a Maria, foi a Maria. Foi a Maria Luduína, não é isso? Maria, deixa eu te perguntar. Dentro das fases do programa de qualidade, para um paciente com meningite, qual dessas 3 fases aqui teria o maior problema em questão de desvio de qualidade que dê para vocês, que dá para perceber, que deu para perceber? Hein, pessoal? Só um minuto, professor, que a Maria teve que sair, que a filha dela acordou, mas só um minuto. Tá ok, então. Mas quem puder responder, pode responder, não tem problema. Tá. Professor, você pode repetir aí a pergunta, por favor? Eu estou perguntando para vocês, assim, dentro das 3 fases que foi abordado e conversado, que a Maria explicou na fase do programa de qualidade, qual dessas 3 fases a gente poderia ver que poderia ocorrer alguma interferência ou um desvio de qualidade? Não seria na fase de teste, professor, que é na fase analítica? Mas aqui tu tem qual seria a fase analítica? Mas qual fase analítica? Porque todas são analíticas. Mas qual seria? Aqui para o paciente. Professor. Oi, pode falar. Diga, Thiago. Eu acho que nessas fases a que ocorre o risco de maior erro é a fase pré-analítica, porque é onde se prepara o paciente, né, para tais fases, para retirada para fazer a coleta, né? Eu acho que tudo isso tem todo um processo, tem um protocolo de documentações onde o paciente ele preenche, então tudo tem que estar começando errado, logicamente vai terminar errado. Pode surgir um falso positivo, um falso negativo por conta desse erro pré-analítico. Certo. Tá ok, então. Bem, pessoal, gostei da apresentação de vocês, tá bom? Tá, vocês estão de parabéns, gostei do trabalho, a apresentação estava boa, tá ok? Tá, e o que foi explicado,
dentro do que o artigo pede, do que o artigo coloca, tá? Não deixou nenhuma falha, tá bom, meninos? Vocês estão de parabéns, tá? Obrigada, Agora professor. vamos, tá, joia? Agora vamos passar para o segundo artigo, para a segunda apresentação. Tá todo mundo aqui para a segunda apresentação? Sim, professor. Tá? Quem vai começar a falar? Ok. Quem é o primeiro? Quem vai ser o primeiro a falar? Bom dia, professor. Foi eu mesmo que vou falar, Manuel. Calma, Tá me Manuel. ouvindo? Tu que vai falar. Tá, depois de ti, quem que falará? Depois de mim, a Dora. Depois da Dora, Aí tem uma sequência aí. tá, é a Ellen, depois vem a Juliana, depois vem a Jusileide, Isso. Luiz Otávio, Não, Noêmia, Patrícia... eu vou concluir, professor, só fazer a conclusão. Tá, Ju, então tu fica no final, então. Isso, no Oi. final. Professor, aguarda só Tá. um minutinho, que deu um problema na internet da Ellen. Aí Tá. ela está tentando conectar aqui, tá? Por favor, 2 Tá, minutinhos. Jorge. Tá bom, então. Bom dia. O Luiz Otávio é o penúltimo, professor. Tá, e a Rosilene e a Tilene, como é que tá a ordem? Professor, Diga, Rose, tu é qual? Tu é a penúltima? eu vou lhe falar a sequência, tá? Tá, pode falar, por favor. O Manuel começa. Tá. Depois do Manuel vem a Doraci. Perfeito. Depois da Doraci, Juliana. Tá, Depois da Juliana sou eu, Rosilene. tá certo. Depois da Rosilene, Patrícia. Tá, Depois da Patrícia, a Ellen. tá bom. Depois da Ellen, o Luiz. Tá o Luiz. E depois do Luiz, a Jusileide, que vai finalizar. Tá, Ok. a Jusileide termina. Isso. A Ellen já conseguiu entrar, meninos? Ela tá Eu estou ligando resolvendo. aqui para ela. Eu estou ligando aqui para ela me dar um ok. Ela não está atendendo. Vamos começar aí de repente ela me dá um oi aqui e a gente vê a vez dela, né? Bem, mas a Ellen ia falar qual parte? A Ellen, deixa eu ver aqui. Eu ia falar dos fatores que levam à automedicação. Pois é. Depois da Patrícia. Deixa eu perguntar, tem alguém aí que dá para falar a parte dela? Alguém de vocês que esteja ou antes ou depois? A parte dela, depois que eu falar, ainda vai ter a Rose e a Patrícia. Eu acredito que daqui para lá ela se conecte. Mas aí qualquer coisa a gente fala assim, professor, tranquilo. Tá, então tá, Ju, vamos lá. Podem começar. Pode começar, Manuel, quando tu quiseres. Tá ok, professor. Tá ouvindo? Tá me ouvindo aí? Normal? Tá tranquilo, tô ouvindo todos vocês benzinho, tá bom? Tá ok, professor. Bom dia, professor. Ei. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Eu vou apresentar aqui o nosso grupo, né? Que começa aí pela Doracília Varela, Ellen Rosana, Juliana Mourão, Jusicleide Alcântara, Luiz Otávio Lopes, Noêmia Teixeira, Patrícia Mato, Rosilene de Jesus, Dilene Santos e esse que vos fala, Manuel Santos. Professor, nós vamos aqui comentar sobre esse artigo, sobre a automedicação, né?
fazendo uma revisão sobre a resistência bacteriana aos antibióticos. Dá para o senhor passar aí, professor? O grupo, nós estudamos, né? E delegamos cada um fazer sua parte, aí eu vou entrar pela introdução. Nas últimas décadas, a descoberta de antibióticos eficientes de tratamento de infecção bacteriana proporcionou na medicina uma redução considerável no número de mortes causadas por doenças infecciosas. Ou seja, os antibióticos, ele tem, ao longo das décadas, ele tem tido um avanço muito bom com relação às infecções causadas por bactéria, né? Mas sabemos que nós, quando lemos o artigo, a gente sabe que as bactérias também vão evoluindo ao longo do tempo, né? Mesmo através de alguns métodos científicos, né, descobertos com relação a grande avanço dos antibióticos, as bactérias também têm avançado ao longo do tempo, né? E tem causado grande transtorno na humanidade em geral. E a automedicação, ela é um dos fatores que traz resistência a essa bactéria. O uso indiscriminado de antimicrobiano e de algum tipo de medicamento, no caso, os antibióticos, eles trazem uma resistência por parte das bactérias a esses medicamentos, né? Ela cria uma barreira, causando aí um escudo, né, contra esses ácidos desses medicamentos. A automedicação é designada como o uso de medicamento sem prescrição médica, ou seja, aquela amizade, você tem um amigo que tomou um medicamento e esse antibiótico fez bem para ele, então vai fazer bem para mim também. Então ele vai me emprestar aquele pouco que sobrou, ou até mesmo uma receita antiga, né, que eu vou lá e muitas das vezes compro esse medicamento e faço uso dele inadequado, me trazendo aí um possível efeito rebote. Fala mais assim, quando a própria pessoa ou seu responsável resolve o fármaco que irá, com base geralmente em informações de populares ou antigas prescrições, na verdade. Fala também que alguns países, né, dentre eles coloca o Brasil, que onde as pessoas ainda compram medicamento antibiótico sem prescrições médicas, né? Tem algumas farmácias, principalmente farmácia de bairro, que ainda vende medicamento como antibiótico sem prescrições médicas. E aí vem os benefícios e os malefícios, né, desses medicamentos, né? Só subir um pouquinho aqui. Só subir um pouquinho, professor, por favor. Os benefícios é combater as doenças, combater as infecções, né, tratar essas infecções. E esse tipo de medicamento só pode ser vendido sob prescrição. Por isso está aí a RDC 20, né, que nos assegura a vender medicamento aos farmacêuticos, né, assegura os farmacêuticos e até mesmo os médicos a prescrever por parte do médico a dispensação por parte do farmacêutico destes fármacos. E eu passo aí para nossa amiga. Bom dia. Bom dia, Dora. Pode falar. Estão me ouvindo direito? Porque eu estou... Tranquilo. Ok. Bem, o objetivo, né? Vou falar do objetivo. É evidenciar, né, a automedicação como um importante fator de desenvolvimento, né, da resistência dos antimicrobianos. Se mostra também como uma grande problemática, né, da saúde pública no nosso país. E o objetivo é específico, né, com os mecanismos de resistência, né, que desencadeia pela automedicação, né, como um colega falou, o Manuel, porque, assim, quando não tínhamos antes compravam livre, né, e aí só sei que quando agora, com essa nossa, lei, vamos dizer que é a RDC, né, então foi que amenizou mais um pouco, né, mas mesmo assim o povo continua, né,
comprando nessas farmácias de bairro, né? Que é livre ainda, que ainda tem muitos, que falta a fiscalização, na verdade, né? Para ter mais êxito, né? Na vigilância, né? Então, com isso, o povo tem assim, a facilidade de comprar ainda e se automedicar, né? E eu vou passar para a próxima, para a colega. Pode passar, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pode ir falando, Ju. Então, eu vou explicar aqui sobre a metodologia do trabalho, né? O nosso trabalho ele foi centrado em 24 artigos. Na verdade, ele é uma revisão bibliográfica, tá? Onde foram coletados dados do Lilacs e Cielo no período de 2005 a 2015. Então, assim, esse artigo, ele também teve como complemento livros e algumas teses. E, assim, ele está centrado, o artigo ele vai se referenciar sobre a resistência bacteriana e também mecanismo de resistência desencadeado, né, pela automedicação e a situação atual hoje da resistência bacteriana no Brasil e quais as consequências disso. Na sequência, a Rose vai falar, né, sobre esses temas que eu acabei de citar. Pode falar, Rose. Oi, professor. Oi, Rose, pode falar. Bom dia, pode passar. Então, nesses resultados de discussão, primeiramente foi pesquisado, né, que o termo antibiótico foi utilizado por, acho que é Hastman, em 1942. Antes, que era chamado de antibiose, né? Que antibiose, ela seria a ação de um organismo que lesa ou mata o outro, através de substâncias tóxicas. Foi conceituado como sendo uma substância de origem dos próprios micro-organismos, como as bactérias, fungos e entre outros. No caso, os antimicobacterianos, que são classificados como os bactericidas, né, quando causam a morte das bactérias, e os bacteriostáticos, quando promovem a inibição do crescimento microbiano. Os antimicrobianos mais utilizados, mais prescritos, tanto para o uso intra-hospitalar quanto para a autoimunidade, né? Que se torna algo muito comum no nosso dia a dia, né? A prescrição desses antibióticos, mas muitas vezes não usado de forma correta, que isso acaba facilitando uma resistência ao antibiótico, aos tratamentos. Tá? Agora eu vou passar a vez para a Patrícia, que vai falar dos mecanismos de resistência na automedicação. Bom dia, meu nome é Patrícia Matos. Bom dia, e o mecanismo da resistência na automedicação. A resistência do antimicrobiana, que por sua vez contribui para a seleção de bactérias que se tornam resistentes aos antibióticos, criado a um ciclo vicioso. Existem 3 mecanismos: alteração dos sítios de ligação no ribossomos, alteração na permeabilidade, a modificação enzimática da droga.
Os genes que conferem a resistência que pode estar associados ao plasmódios conjugativos e não conjugativos. E em transpostos, né? Elemento genético móvel. Parece ser constitutivos que não sendo induzidos pela presença do antimicrobiano. O desenvolvimento da resistência durante o tratamento é raro. Aí ele vai falar sobre fatores? Sim, vou falar. Tá bom. Bem, Esse aí eu posso bom falar. dia. Ah, não, ela Bom dia, chegou. Sou eu. Bom dia. Bom dia, meu nome é Ela e vou falar sobre os fatores que levam à automedicação. O uso desnecessário e abusivo de antibióticos, eles podem estar relacionados a diversos fatores, entre eles a prescrição, dispensação incorreta e automedicação. Um percentual considerável acontece por uso sem prescrição médica. Estima-se que 80 milhões de brasileiros são adeptos da automedicação, sendo o Brasil o 5º país que mais se automedica. E os fatores que levam a essa automedicação, eles são a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, a demora ou preço de uma consulta médica, repetição de sintomas semelhantes aos apresentados em um adoecimento anterior, em que o paciente guardou a receita ou se lembra dos remédios prescritos, a recomendação de alguém conhecido, entre outros. Porém, na grande maioria das vezes, o fator que leva alguém a se automedicar é a busca pelo alívio imediato de alguns sintomas, o que pode trazer graves consequências. Uma prática comum, porém que esconde muitos perigos. Agora o nosso amigo Luiz vai dar continuidade. Bom dia. Bom dia, Luiz. Então, como já foi dito anteriormente, né, a produção inadequada, né, dos antibióticos. Então, qual seria a situação atual da resistência bacteriana e suas consequências? Essa relação é direta com esse uso inadequado. Porque qual seria o correto? Seria durante o atendimento médico oferecer ao paciente informação completa sobre o tratamento do antibiótico. Isso desde o início até o fim desse tratamento. Para quê? Para que haja uma indicação adequada em relação à dose, informações adequadas em relação à dose, à administração, né? O uso correto, né? A prescrição correta do medicamento também é importante. Então, esses fatores, como a Ellen comentou, muitas vezes é privado do paciente, porque às vezes a consulta ela é extremamente rápida, não dão atenção adequada ao paciente, e isso induz a esses erros, né, no momento de utilizar esses medicamentos. Então, instruir o usuário e garantir que faça uma administração correta e segura dos antibióticos. Esse seria o ideal, né? O uso racional do medicamento para evitar essas resistências bacterianas. Mas o que acontece hoje? Muitas vezes as prescrições são equivocadas, né? O tempo do tratamento do antibiótico muitas vezes pode ser excessivo ou reduzido. Então, isso ocasiona consequências que dificulta a adesão da terapia e aumenta a resistência bacteriana. Então, esses são os erros cometidos durante a utilização desse medicamento. Aí, no artigo, ele relaciona por que isso acontece, por que essas falhas, e pontua algumas questões. Uma demanda paciente, né, durante o atendimento, o mau atendimento mesmo, anamnese sem pedir exames de laboratório para fechar o diagnóstico. Então, esse é um grande problema também. Aí entra a questão do uso inadequado de alguns antibióticos. Então, o paciente recebe a receita, começa a usar o antibiótico,
e quando começa a passar os sintomas, ele interrompe, muitas vezes por conta própria. E isso gera a resistência bacteriana, que nada mais é que uma resposta evolutiva desses micro-organismos, né? Então, como já foi dito aí, as bactérias sofrem mutações gerando essa resistência, né? E o uso excessivo desse antibiótico colabora para isso. Então, aumenta também os efeitos adversos, podendo mascarar doenças, dificultando o diagnóstico. Então, o problema desse uso inadequado, as resistências bacterianas, consequentemente, vai gerar medicamentos em desuso, ou seja, com ineficácia, porque aquele antibiótico não vai conseguir desempenhar mais a função farmacológica. Então, aí há necessidade da produção de novos antibióticos. E a gente sabe que numa situação precária de saúde pública, né, utilizar novos antibióticos acarreta custos, né? Então aumenta-se o custo e o processo é mais delicado mesmo, né, nessa produção. Então, encerrando a minha fala, né, o uso inadequado, né, uso não racional desses medicamentos gera resistências bacterianas, consequentemente prejudicando não só o paciente, mas a saúde pública em geral, em relação a custos, processos. Ok. Da minha parte. Vou passar aí para a colega. Já, Luiz? Já. Oi, bom dia, turma. Bom dia, Ju. Pode falar. Oi, professor. Vou fazer a conclusão, né, sobre o nosso artigo, sobre a automedicação, né, sobre a resistência bacteriana dos antibióticos. A automedicação, ela vem se tornando cada vez mais comum em nosso dia a dia. E com essa prática irregular, vem também suas consequências. Com relação ao uso indiscriminado dos antibióticos, uma das maiores e perigosas consequências é a resistência bacteriana, né? Como os colegas já falaram, sobre muitas das vezes o uso incorreto da medicação, não fazem tratamento completo. E a resistência bacteriana, né, que impede a eficácia do tratamento e a demora na cura do paciente. Portanto, o uso desse tipo de medicamento deve ser feito somente sob prescrição médica e de acordo com a real necessidade do paciente. Aí, dirigido sobre a patologia, o tempo do tratamento, que é individualizado, de acordo mesmo com a necessidade de cada paciente. O fenômeno da resistência bacteriana não é um problema individual, mas coletivo e mundial. A utilização de antimicrobianos, assim como a resistência bacteriana entre diversos patógenos causadores de inúmeras infecções, é mundialmente reconhecida como um problema de grande relevância. E desta vez faz-se necessário demonstrar, através de estudos, o quanto é importante esse tipo de discussão. Existe a necessidade de melhores critérios na prescrição, dispensação e no uso desses fármacos. Para diminuir a incidência de problemas relacionados a esse tipo de medicamentos, são necessárias políticas de saúde que minimizem a prática da automedicação, tendo em vista a cessão do uso racional de antibióticos e medicamentos em geral. Aí, quando o artigo diz sobre a cessão do uso racional do antibiótico, como a Ellen citou, o artigo ele estima que 80 milhões de brasileiros são adaptos à automedicação. E, infelizmente, o nosso Brasil, né, o nosso país, ele é o 5º país que mais se automedica. E isso é muito triste, né, professor? Porque muitas das vezes, como o Manuel disse, as bactérias elas vão criando resistência e surgem outras bactérias.
E muitas das vezes também tem erro de médicos, porque nas farmácias, no balcão de farmácia, é muito constante. Nós pegamos uma receita, não vem a forma farmacêutica, não vem o tempo. Aí, muitas das vezes, quando o paciente é barrado na compra do antibiótico, ele desiste, não faz tratamento, e assim a infecção vai só se agravando. Infelizmente, é isso, mas é sobre essa conclusão que eu quis passar, tá bom? Então, Eu adorei esse final de vocês, porque é o que eu sempre faço nas aulas de tóxico, eu ministro bom? toxicologia, então eu sempre ministro toxicologia, então eu sempre uso essa frase aí para o início das aulas. Então vocês já sabem, se eu for professor de vocês no próximo semestre de tóxico, eu vou começar com essa, então não se assustem se eu utilizar isso. Bem, meninas, vamos lá, tá? Só duas perguntinhas aqui, até por causa do tempo, tá? Vou fazer só uma pergunta que é melhor por causa do tempo aqui. Dentro de tudo isso que a gente conversou, do que vocês conversaram a respeito da automedicação, tá bom? Me diga uma coisa, qual seria o papel do farmacêutico, tá? Nesses tempos de pandemia para a dispensação desses antibióticos? Qual seria o papel principal dele? Mas assim como, professor? O papel do farmacêutico, vocês já estão no 8º semestre, entendeu? Daqui a 2, vocês já daqui a semestre que vem, vocês são do antigo ou do novo regimento, perdão? Vocês são do novo, não é isso? Ou do antigo? Do antigo, professor. Tá, então, ou seja, vocês têm esse semestre que vem já é o último aqui na faculdade, ou seja, daqui a um ano vocês já são farmacêuticos, já vão estar com o CRF e tudo na mão. Qual seria o papel de vocês na dispensação, no controle, nesse uso racional? Qual seria o papel que o farmacêutico pode desempenhar ou desempenharia? Professor, eu acredito que o farmacêutico tem um papel muito importante, né, nessa atenção farmacêutica aí ao paciente, principalmente em questões como o tempo de tratamento necessário. Então, o paciente, muitas vezes, ele não sabe da importância que é utilizar o antibiótico naquele tratamento, né? Ele é negligente, muitas vezes, no tempo e no horário que é para utilizá-los, né? Então, em relação à dosagem, né? Explicar corretamente, né? O uso correto no requisito da dosagem. Então, essa orientação, eu acho que o farmacêutico pode colaborar aí, né, contra o uso irracional, né, desses antibióticos, no uso adequado desses antibióticos. Eu acredito que seja por aí. Perfeito. Porque o médico, muitas vezes, ele prescreve o medicamento, né, mas não dá orientação nenhuma ao paciente, então o paciente não reconhece como é importante utilizar nos horários adequados, no tempos adequados, né? Que ele seja acompanhado nesse processo. Estou te entendendo. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Fala, Thaísa, pode perguntar. Eu gostaria de saber se no artigo deles, eles falam das medidas para serem evitadas a resistência bacteriana, se tem algumas medidas ou não. Vocês viram alguma coisa relacionada a isso no artigo? Uma das medidas, eu acredito que seja evitar a automedicação. A automedicação, ela traz uma resistência bacteriana muito forte. Então, eu acho que uma das medidas seria evitar a automedicação e, como o professor pediu informações sobre o farmacêutico, a sua relevância no mercado mundial é com relação à informação. Acho que a base de uma boa farmacêutico clínico é a sua informação, passar aquela informação relevante para o paciente. Ou seja, muitas das vezes a gente trabalha em balcão de farmácia, a gente sabe que chega cliente lá para comprar um medicamento, um antibiótico, né?
e eles falam, não, eu vou usar apenas dois comprimidos, o médico passou 5, mas eu vou usar apenas 2. Aí o farmacêutico vai lá e informa para ele que não é dessa forma, que ele tem que usar até o fim, para não fazer com que venha acarretar uma resistência bacteriana. Fazer a posologia correta, né, da receita, né, que o prescritor deu. E outra coisa, professor, aqui no Brasil, os nossos antibióticos, nossos medicamentos, não são fracionários, né? Aí o paciente acaba levando a mais e quer tomar toda aquela caixa. Não quer. Aí nessa parte o farmacêutico entra para orientar o paciente a fazer somente aquele tratamento, aquela posologia. Perfeito, meninos. Olha, vocês estão de parabéns, gostei também do seminário de vocês, foi bem interessante e relevante para nós, para a conjuntura atual que nós estamos vivendo, porque muitos de nós utilizamos, no caso dos antibióticos, tá? E muitos não conhecemos também o agravo ou até a própria suspensão que um antibiótico, antes de finalizar um tratamento, possa gerar ao nosso organismo. E ainda mais vivendo nesses tempos de pandemia, que a gente viu logo nos primeiros meses, ou seja, em março, abril até maio, uma corrida louca das pessoas para as farmácias atrás de antibióticos, tá? Por causa da Covid, tá? A gente não tem dados ainda sustentáveis agora para avaliar se foi gerado resistência ou não, pelo uso indiscriminado. Tá? Vocês estão de parabéns, gostei muito do trabalho de vocês. Tá? Obrigada, professor. Tá? Estão todos de parabéns, tá bom? Bem, Obrigada. Um bom dia para vocês. Na próxima semana a gente já encerra os seminários e já farei a correção dos exercícios de revisão para vocês, tá bom? Semana que vem a gente já vai terminar com a revisão para a primeira verificação de vocês. Vocês já receberam o segundo exercício, tá bom? Isso. Vocês já receberam o segundo exercício. Eu quero que vocês respondam eles, que a gente já na semana que vem a gente vai fazer a revisão desses 2 exercícios, tá bom? Já para a prova de vocês. Ok. Tá? Bom dia. Ok. Tá bom? Bom Bom dia dia para a todos. vocês e uma boa semana a todos, tá bom? Bom dia, professor.